Ora, este vídeo é sobre o perímetro do círculo, mas vamos procurar responder a estas três questões que aparecem no ecrã, ou seja, o que é o perímetro, como é que se calcula e para que é que serve antes de avançarmos. Então, em primeiro lugar, o que é o perímetro? O perímetro é o comprimento da fronteira da figura, ou seja, da linha que limita a figura. Como é que é calculado? Se for uma figura composta por segmentos de reta, vamos somar o comprimento de cada um desses segmentos de reta. Se for uma figura que não seja apenas composta por segmentos de reta, teremos que calcular de outra forma. E para que serve o perímetro? O perímetro serve para nós podermos determinar, por exemplo, o que necessitamos para vedar um terreno, para colocar um rodapé numa casa, isto aplicações do dia a dia. Pode ser também para, por exemplo, colocar fita num embrulho de Natal, estamos agora próximos do Natal, tudo isto é possível determinar usando o perímetro das figuras, ok? Então, respondidas estas três perguntas de maneira simples e breve, passemos aqui para figuras que são mais ou menos conhecidas, ou pelo menos nestas julgo que poderão não haver dúvidas sobre como calcular o perímetro. Ora, no caso da primeira figura, nós vamos medir quanto é que mede este lado, viraríamos a nossa régua e veríamos quanto é que mede este lado aqui deste na vertical. E depois, como são aqui acabámos de verificar que os lados são iguais, portanto este seria um quadrado. Para fazermos o perímetro desta figura, portanto o perímetro do nosso quadrado, corresponde a lado, mais lado, mais lado, mais lado. Os quatro lados do quadrado, ou se quisermos fazer 4 vezes o valor do lado. Neste caso, se eu bem me recordo, estava ali 4,5, portanto, 4, 5, 20, e vão 2, 18. Significa que para limitar aquele quadrado eu necessito de 18 centímetros. Eu fui ver qual o comprimento da linha que necessitava para contornar aquela figura, para delimitar aquela figura. Quando eu passo para o retângulo, ele já não tem os lados todos iguais. Portanto, nós normalmente falaremos, ou aparecerá muitas vezes, falar em comprimento e em largura. Se eu medir o comprimento, tem aqui 6 e a largura, não sei quanto é que tem, 4. Portanto, no caso do retângulo, o perímetro do meu retângulo já não é lado, 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 mas será então o comprimento mais comprimento. Porquê? O comprimento vem daqui, o outro vem aqui de cima, mais largura mais largura. Uma daqui e outra daqui. Ora, os comprimentos eram 6 centímetros e as larguras 4. 6 mais 6, 12. 12 mais 8, 20 centímetros. Portanto, para o quadrado, usamos o comprimento do lado do nosso quadrado. No retângulo, temos que conhecer o comprimento e a largura. E, por exemplo, aqui no nosso, nesta figurinha aqui com mais lados, já vamos ter que medir. Ora, 2. Eu não sei se esta figura é uma figura regular. Eu penso que sim. Quando construí, penso que coloquei regular. Vamos tentar confirmar. Exato. Portanto, sendo regular, aproveitar para recordar que polígono regular é aquilo que tem os lados todos iguais. Portanto, e ângulos todos iguais, aproveitando também para recordar. Ora, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lados. Portanto, temos aqui um polígono com 8 lados, que é um octógono. E temos que fazer, uma vez que os lados são todos iguais, vamos fazer 8 vezes o comprimento do lado. O lado era de 2 cm, 8 vezes 2, e 8 vezes 2 dá 16 centímetros. Portanto, quando nós temos figuras constituídas por segmentos de reta, nós medimos o comprimento dos segmentos de reta e somamos. Com isso, ficamos a saber o comprimento da linha que limita cada uma das figuras. Portanto,
Quando eu calculei os meus 18 centímetros, eu estou a calcular o comprimento desta linha. Portanto, eu preciso de 18 centímetros para limitar este quadrado. Vou precisar de 20 centímetros para delimitar este meu retângulo. E irei precisar de 16 centímetros para delimitar este meu octógono, para contorná-lo em toda a volta, delimitá-lo. Está bem? Quando nós passamos para o círculo, eu posso trazer a régua na mesma, mas a régua aqui não me vai servir de nada, não é? Eu não vou conseguir medir esta linha que é curva usando o instrumento que é feito para medir segmentos de reta. Então, o que é que aconteceu ou como é que os matemáticos deram a volta a esta situação e que nós hoje, nos nossos dias, usamos para calcular o perímetro do círculo? Ou seja, para saber o comprimento, lá está, da fronteira, ou seja, o comprimento desta linha, limita a figura e que neste caso se chama a circunferência. É a linha que limita o círculo, é a nossa circunferência. Portanto, como é que eu vou poder calcular o valor desta linha? Ora, para calcular o valor desta linha, eu necessito conhecer algumas medidas. Preciso de saber a medida. Desculpem, só para ela ficar. Ai, era só para ela ficar. Ah, cá está. Agora sim vai ficar direitinha. Preciso saber o comprimento aqui desta linha, tem 10 centímetros. Eu vou aqui anotar. E recordando que esta linha tem o nome de diâmetro. Portanto, eu preciso de conhecer o diâmetro do meu círculo. Em alternativa, se eu não souber o diâmetro e souber o raio, se eu fizer 2 vezes o raio, ele fica igual ao diâmetro. Portanto, conhecendo o raio, eu multiplico por 2, tenho o diâmetro. Se eu tiver a possibilidade de ir medir, eu faço diretamente a medição e fico a saber o valor, o comprimento do diâmetro. E depois, o que é que eu preciso mais para determinar o comprimento daquela linha que agora está assinalada a vermelho, ou seja, determinar o comprimento da circunferência? Depois de alguns estudos feitos pelos matemáticos, foi descoberto, e vou colocar aqui outra cor, algo muito engraçado. Eles descobriram que se soubessem o perímetro do círculo, e como é que podiam fazer? Se tivessem, por exemplo, uma corda ou um pedaço de lã, podiam colocar no contorno do círculo e depois esticá-lo, já ficavam com uma linha poligonal e já poderiam medir. Eles descobriram que se dividissem o valor do perímetro do círculo pelo valor do diâmetro, o resultado dava sempre um valor aproximado a 3,14 e mais umas casas decimais que foram evoluindo com o decorrer dos anos. E isto intrigou os matemáticos. Então, qualquer círculo tem sempre esta característica. E por terem chegado a esta conclusão, acabaram por nomear esta constante de 3,14 e mais algumas casas decimais como sendo o π. É uma letra grega, é uma letra que representa essa constante. Está bem? E depois disto, nós temos então que, para calcular o perímetro do círculo, partindo aqui desta conclusão, eles chegaram a esta conclusão, não é? Fizeram várias medições e chegaram à conclusão que sempre que dividiam o perímetro do círculo pelo diâmetro, obtinham o valor π. E agora vocês estão a pensar, mas se eles já mediam o perímetro, para que é que serve para calcular? Claro que eles, para fazerem a medição, tiveram que trabalhar com objetos pequenos. Quando nós pensamos em círculos maiores, ficamos sem material ou sem ser muito prático andar a medir lá com uma corda ou com um pedacinho de lã que facilmente se mexe e depois dá erros de medição. Então, eles partiram dos exemplos práticos com pequenos objetos e chegaram a esta relação. Daqui, eles foram isolar aquilo que é o perímetro do círculo. E o que é que fizeram? Como o diâmetro deste lado está a dividir, quando passa aqui para o lado direito, vai ficar a multiplicar. E então, a grande descoberta para
a matemática foi que para saber o perímetro de um círculo, para saber o comprimento da circunferência, eu faço o diâmetro vezes o π. E neste caso que eu tenho ali ao lado, portanto, o meu diâmetro era 10, e vou usar o π arredondado a 3,14. É uma questão de substituição, portanto, partindo da fórmula geral, eu substituo o π pelo 3,14, o diâmetro pelo seu valor, e então eu sei que aquela circunferência tem um perímetro, tem um comprimento de 31,4 centímetros. Tá bom? Em qualquer círculo, para determinar o comprimento da sua circunferência, pegamos nesta pequena fórmula, conhecendo o diâmetro, multiplicamos pelo valor do π. Ok? Então agora vamos espreitar aqui pequenos exemplos, pequenos exercícios, só para vermos a aplicação em casos práticos. Então temos aqui, para cada um dos círculos apresentados, indica a medida do raio e a medida do diâmetro. Ora, no azul, eu tenho cá já a medida do raio, que é 2 cm. O meu diâmetro há de ser 2 vezes o raio. Então é 2 vezes 2, que é igual a 4 cm. Do meu círculozinho roxo, vou puxar aqui para baixo, diz lá que é 0,025 metros. Então vamos lá. O raio continua a ser 5 metros. O diâmetro é 2 vezes o raio. Então é 2 vezes 0,025. Isto é igual a 0,05 centímetros de diâmetro. Para o verde, já me dão o valor do diâmetro, 35 milímetros. E agora o raio, para saber o raio, eu tenho que fazer o diâmetro a dividir por 2. Então, 35 a dividir por 2 é igual a 17,5 milímetros. E agora, finalmente, para o amarelo. Dá-me novamente o diâmetro. É igual a 0,6 decímetros. E o nosso raio é o diâmetro a dividir por 2. 0,6 a dividir por 2 é igual a 0,3 decímetros. E tínhamos esta primeira partezinha aqui feita. Agora diz para calcular o valor do perímetro de cada uma daqueles círculos que ali está, usando π igual a 3,1416. Ora, eu vou fazer aqui para o azul, desafio-vos, pegando no vídeo, a fazerem o cálculo para as outras três. Portanto, o perímetro é igual ao diâmetro vezes o π. Eu sei que há bocadinho na outra eu tinha colocado π vezes diâmetro e agora aqui coloquei diâmetro vezes π é igual. A multiplicação é comutativa, eu posso ter a ordem alterada, não interfere com o resultado. Ora, o diâmetro é 4. Diz-me para usar o π igual a 3,1416. E agora, efetuando o cálculo, ora, 4 vezes 6, 24, e vão 2, 4 vezes 1, 4, e 2, 6, 4 vezes 4, 16, e vai 1, 4 vezes 1, 4, mais 1, 5, 4 vezes 3, 12. 4 casas decimais. Isto dá 12, com este valor aqui. E agora diz-me para arredondar às centésimas. Já agora treinamos também o arredondamento. Ora, isto é aproximadamente o quê? Ora, centésimas é o algarismo número 6. Então vou olhar para o número que vem a seguir. 12,5. E agora aqui, ou fica 6 ou passará a 7. Quem é que manda? É o algarismo que vem a seguir. Como a seguir eu tenho um 6, pertence ao grupo do 5, 6, 7, 8 e 9. São números grandes. Então eu vou aumentar o 6 para 7. Então o valor aproximado será 12,57. Desafio-vos a parar o vídeo agora e tentar fazer os outros 3. Está bem? Se tiverem dúvida, deixem na caixa de mensagem. Está ainda este exercício mais desafiante para tentarem verificar se perceberam bem o que é que têm que fazer. Obrigado.